Gente, boa tarde. Meu nome é Joyce, eu sou bibliotecária, responsável aqui pela Biblioteca CZO, para quem não me conhece, e nós hoje vamos apresentar essa base de dados, né, o Web of Science, que faz parte do nosso programa de capacitação da biblioteca, né? Em 2024, nós temos um programa, né, uma programação extensa, né, que a gente já viu métodos e técnicas para otimização da pesquisa bibliográfica, serviços da Rede Sírios. Antecipamos também uma apresentação sobre normas de apresentação dos trabalhos acadêmicos, e depois a gente vai ter também uma nova apresentação em junho e outubro. Então, convido vocês a darem uma conferida lá na nossa programação. E estamos no módulo 3, onde a gente está apresentando, né, as bases de dados especificamente. A anterior, que foi a primeira, né, desse módulo 3, foi o portal Os Periódicos da CAPES, que não é propriamente uma base de dados, é um portal que agrega várias bases de dados e várias fontes de informação. Essa é a segunda aula do módulo 3, onde nós vamos iniciar agora a apresentação do Web of Science. Então, ela é uma base de dados do fornecedor, né, o editor dessa base. É a Clarivate Analytics. Nós vamos ver a coleção principal. Por quê eu estou falando isso? Porque essa base, ela permite também que a gente selecione outras fontes para explorar, né? Nós vamos focar na coleção principal. Deixa eu minimizar isso aqui para facilitar. Então, ela é uma plataforma abrangente, né? O que é, então, afinal, né, o Web of Science? Ela é uma plataforma abrangente que promove a localização de aproximadamente 2 bilhões de referências de publicações com abrangência mundial. Ela é gigantesca, ela é um tipo de base referencial, vou explicar o que isso significa, né? Ela é considerada uma das bases mais importantes para a pesquisa científica ao redor do mundo, né? Várias instituições de ensino e pesquisa, né? Instituições acadêmicas, corporativas e governamentais utilizam, né, essa base de dados, né? Que no âmbito do Brasil é viabilizada por meio do portal de periódicos da CAPES, porque ela é uma base de acesso pago. E ela também é um índice de citações, informando, então, para cada artigo, os documentos que foram citados, né? Que citaram aquele artigo, que aquele documento citou. Então, ele vai fazendo, assim, uma rede, ela proporciona, né, essa visualização de métricas muito interessantes da produção acadêmica e científica, dos pesquisadores, e ela é muito importante. Por isso a escolha dela também nessa apresentação. Então, aqui algumas características, né, gerais da base. Ela pode ser identificada também por essa sigla, né, WAS. Ela é do editor da Clarivate Analytics, como já falei. O idioma dela é inglês, é o padrão, tá? Então, assim, todas as referências que a gente encontrar dentro dessa base, elas estarão em inglês. E ela é um tipo de base referencial. O que isso significa? Que dentro da própria base, a gente vai encontrar os dados descritivos dos artigos, tá? Título, resumo e todo um trabalho excepcional que foi feito pela organização, né, da base para detalhar, né, formas de visualização, de exportação e uma série de trabalhos de análises métricas que a gente vai ver que essa base oferece. Então, o tipo de material mas quer dizer que eu não vou ter acesso ao texto completo? Terá acesso, mas ela vai redirecionar para o periódico, né, original, onde aquele artigo foi publicado. Quais são os tipos de materiais, né? São artigos. Então, ela trabalha com as referências dos artigos. E também ela é multidisciplinar, ela atende a uma variedade enorme. A gente verifica assim, nos tutoriais, né, dessa base, que ela tem uma cobertura assim, de todas as áreas do conhecimento. Tá? Vou ter aqui algumas que talvez pudessem ser relacionadas às áreas de alguns de vocês aqui. De antemão, vou deixar aqui também a dica para vocês da playlist, né, de métodos e técnicas para otimizar a pesquisa. Para quem não assistiu essa aula, a gente tem um canal no YouTube onde a gente já disponibilizou essa aula, onde a gente mostra, né, eu apresento todas as técnicas para vocês construírem uma estratégia de busca a partir de um tema, os recursos que são utilizados, truncamento, várias ferramentas interessantes que eu
deixo aqui para vocês. E também do treinamento do portal de periódicos, que foi o anterior a essa apresentação de hoje, que é do módulo 3, tá? Também está o treinamento do portal de periódicos da CAPES no nosso canal. Por que eu falei dessas duas coisas anteriores que eu mostrei, né? Dos dois, o playlist e o vídeo? Porque para o acesso a essa base é necessário que vocês façam mediante ao portal de periódicos da CAPES. Então, assim, é importante vocês saberem como utilizar o portal de um modo geral, né? E as técnicas para vocês aplicarem também e melhorarem, refinarem melhor, né? Conseguir desenvolver uma estratégia de busca mais apropriada para a necessidade de informação de vocês. Então, vocês precisam, se vocês estiverem no ambiente da universidade, né, utilizando a rede de computadores da universidade, na internet, vocês já vão estar com esse acesso aqui identificado, o UERJ. Vai aparecer assim o nomezinho UERJ. Isso indica que vocês terão acesso aos conteúdos pagos, né? Inclusive da Web of Science. Então, vocês precisam vir aqui em acervo, lista de bases e coleções, tá? E aí... outra coisa, aí se vocês não estiverem no ambiente da universidade, vocês vão precisar fazer o acesso remoto. O acesso remoto, eu também estou deixando aqui um tutorial, tem um vídeo também sobre como fazer esse acesso remoto. Vocês vão precisar entrar em listas e bases e coleções e buscar lá pelo nome da base, tá? Clicar no link e vai redirecionar para a base. Quando vocês abrirem aqui o site da base, a página inicial é essa aqui, tá? Você já tem a opção imediata, né? Que eu deixo aqui a dica para vocês, que já facilita bastante, né? Para vocês se localizarem, é a versão em português, tá? Da interface de apresentação dessa base. Então, vou começar aqui mostrando alguns tipos, né, de busca que essa base oferece. Ela está praticamente que dividida em dois grandes grupos. Antes de eu entrar aqui, gente, eu vou só pontuar algumas questões. O André vai estar colocando alguns links para vocês no chat, tá? Vai pedir aí presença, né, a identificação de vocês para que depois a gente possa enviar certificado. O conteúdo dessa aula está sendo gravado. Posteriormente, a gente vai mandar para vocês o link dessa gravação, o PDF da apresentação, o certificado, tá bom? E também eu peço, por gentileza, né, que vocês colaborem conosco na avaliação ao final dessa apresentação, que o André vai disponibilizar um link também. Então, como eu estava falando, a gente tem, dentro dessa base de dados, duas grandes formas, né, que ela oferece para a gente localizar aí materiais dentro dela. Busca por documentos e busca por pesquisadores. Dentro da busca, primeiro a gente vai ver por documentos e depois por pesquisadores. Mas assim, eu vou mostrar primeiro para vocês, né, os recursos aqui, olhando para a apresentação, e depois, ao final, eu vou mostrar de forma mais prática, a gente vai explorar, ali vou abrir o site da base e para mostrar para vocês, tá? De forma aqui online. Então, aqui em documentos, ele permite a busca por documentos e referências citadas. Qual a diferença de uma para outra? Tá? A busca por documentos, ela é a mais geral, onde você vai estar digitando cada termo, né? Nessas linhas, né, de campo pesquisáveis, onde você pode também selecionar aqui no cantinho, onde tem aqui todos os campos, tem essa setinha, você pode selecionar o campo que você deseja realizar, a busca daquele termo que você digitou na linha ao lado. Então, para cada termo ou para cada grupo de termos, vocês conseguem selecionar um campo específico para operar essa busca. Então, assim, e a busca por referências citadas é, por exemplo, eu identifiquei um texto super interessante num trabalho que eu li numa revista, ou numa tese, numa dissertação, mas assim, como é que eu faço para localizar? Vocês também podem tentar. Isso aqui é a referência citada. Quando vocês já sabem o documento que vocês querem, aí vocês vão direto para fazer a busca pela referência citada. Depois eu vou mostrar em detalhes como é que é feito isso. A busca já por documentos, ela já é mais geral, assim. Você quer explorar um assunto, né? Quer um tema. E aí você pode fazer as combinações, adicionar linhas,
intervalos de datas. Depois a gente vai ver também que tem a pesquisa avançada. Vocês podem até observar aqui que já está pré-selecionado a coleção principal da Web of Science. Então, a gente, como eu falei no início dessa apresentação, a gente vai estar olhando para a coleção principal, tá? Da Web of Science. Também eu vou mostrar a busca por pesquisadores, o que ela apresenta, né, de recursos, que é bem interessante. Então, isso aqui é demonstração de que a gente está na coleção principal, mas a gente pode alterar, inclusive, a fonte, né? Dentro dessa mesma plataforma aqui, você consegue também selecionar outra fonte para realizar essa busca, com os mesmos parâmetros apresentados aqui na coleção principal, tá? Por exemplo, eu dei aqui até a dica, né, que é a Direct Innovation Index. Ela é uma base, por exemplo, focada para patentes, para vocês localizarem patentes. Mas a gente vai ter o foco mesmo na coleção principal, onde a gente quer fazer um levantamento bibliográfico, por exemplo, de artigos, né, científicos. Então, gente, o básico aqui que a gente tem, né, quando a gente vai selecionar aqui os campos, se vocês não alterarem, né, manualmente, a base vai entender que é para pesquisar em todos os campos. Deixar assim em todos os campos pode ser bom ou ruim, depende da situação. Todos os campos vai ter uma busca muito extensa em qualquer parte mesmo daquele registro. Mas pode ser até no título da revista, e às vezes não é uma informação que pode ter tanta relevância assim. Então, é recomendável selecionar, quando você quer uma busca mais abrangente, a seleção do campo tópico, que o campo tópico vai buscar no título, resumo, palavras-chave do autor, né, atribuídas àquele artigo, e também as Keywords Plus, que são palavras e frases escolhidas dos títulos dos artigos. É um recurso da própria base de dados que faz uma varredura para identificar ali os termos de uma busca, tá? Como se fosse uma indexação ali preliminar. Então, já mostrei nessa possibilidade. Aqui a gente tem também a possibilidade de adicionar linha. Tudo isso destacando para vocês que a gente está na busca por documentos, tá? E também a questão do operador booleano, tá? Dá para adicionar linhas, né? Fazer uma busca combinada e selecionar o operador booleano. O operador booleano, ele vai aparecer assim, no cantinho esquerdo, né? Conforme vocês forem... se você só trabalhar com uma linha, não vai aparecer essa opção de operador booleano. Mas se você adicionar mais uma linha, automaticamente ele vai criar essa linha de baixo e vai aparecer esse operador booleano. O padrão também vai ser sempre o AND. Se vocês quiserem outra relação, aplicar outra relação, né, de alternância ou de exclusão, aí vocês têm que alterar manualmente. Então, as referências citadas. Então, quais são as possibilidades aqui? Então, tem o autor citado, dá para buscar o autor, o trabalho citado, no caso seria o título do periódico. O título citado são palavras do título do artigo que você precisa colocar. Ou o DOI. Vamos supor que vocês conseguiram apenas informações mínimas assim, do trabalho que vocês viram e acharam interessante. Mas se vocês conseguirem pegar o DOI, gente, já é um grande avanço. Por quê? O DOI é o identificador digital do objeto. E aí, ele já te leva, ele tem grande possibilidade de você recuperar o arquivo diretamente, assim, de forma muito mais facilitada. Então, recomendo aí, caso vocês tenham alguma dificuldade, talvez, de anotar uma referência completa, sempre é bom que vocês anotem o autor, né, o título do trabalho, mas se tiver uma correria, assim, pelo menos anota o DOI. Separa o DOI, cola o link, né, do DOI, porque ele pode ser muito útil posteriormente. Então, também dá para localizar pelo DOI. Então, alguns recursos que a base trabalha. Ele trabalha com os operadores booleanos, AND, OR, NOT, e também operadores de proximidade, né? Esses operadores, eu já explorei na apresentação do métodos e técnicas para otimizar a pesquisa bibliográfica. Deixo aqui uma dica, né? Vou reforçar aqui essa parte dos operadores booleanos, que é importante para vocês
terem uma noção, assim, conforme a gente for mostrando aqui a aplicação, né, das estratégias nessa base. Então, o AND, a interseção, né, ele vai combinar um termo com o outro, ou um grupo de termos com outro grupo, e ele acaba restringindo um pouco a amplitude da busca. E o OR, ele vai fazer o quê? A alternância. Ele vai buscar um termo ou outro, ou um grupo de termos ou outro. E o NOT vai ser a exclusão, mas vai ser sempre a exclusão do termo que vier posteriormente a esse operador, tá? Uma dica aqui é que, para essa base, se vocês montarem uma estratégia previamente, não vai fazer diferença se os operadores estiverem em maiúsculo ou minúsculo. Algumas bases isso pode ter influência sim, tá? Mas para essa base aqui não. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Então, os operadores de proximidade, eles, assim, são pouco utilizados porque são recursos mais avançados, mas de qualquer forma eu trouxe para ilustrar para vocês que existe essa possibilidade. Quando vocês querem trabalhar uma pesquisa com termos até tipo num parâmetro de proximidade, eu quero que esse termo aqui, um termo X, esteja entre o meu termo principal, o nigger X, por exemplo, você pode calcular até 15, né? O valor para que essas palavras estejam perto uma da outra, tá? Então, temos aqui também operadores de truncamento, o asterisco, a interrogação, que é o coringa. O asterisco, no caso, ele vai buscar, ele pode ser utilizado aqui nessa base de dados, tanto na frente quanto atrás, né, de um pedacinho de uma palavra, para recuperar variações, tanto na frente dessa palavra quanto ao final. E a interrogação, ela é utilizada para variações na grafia, como, por exemplo, eu não sei se o texto pode aparecer com S ou com Z, no caso do Brasil. Cifrão também é uma variação da palavra na grafia. E aspas, que é fundamental, gente. Aspas, para mim, assim, é um dos mais importantes. Até esqueci aqui de acrescentar os parênteses também, mas isso tem lá naquele vídeo, né, na playlist que eu mostrei para você. Aspas é para você buscar a expressão exata ou uma frase, que também é admitida aqui nessa base, né? Pode ser um texto um pouquinho maior. Então, saúde pública, por exemplo. Porque isso aqui impede que você recupere nos resultados. Saúde em um texto, aí pública num outro registro, né? Então, você indica para a base especificamente que você quer recuperar esse termo composto. Então, aqui também temos aqui, os parênteses, como eu falei, é para quando a gente trabalha para fazer ordenação de grupos de palavras. Quando a gente utiliza os parênteses, a gente está indicando também para a base de dados que a gente quer que seja operada uma prioridade dos termos que estão entre os parênteses para depois fazer a combinação com o que estiver fora. E temos também a prioridade dos operadores, né? Nessa ordem aqui, near, some, not, and, or. Caso vocês, vamos supor, que vocês já tenham montado uma estratégia previamente, vão aplicar essa base. Ela vai entender daquela maneira ali, né? A ordem de prioridade das combinações que você vier a fazer. Então, passada essa parte mais metodológica ali, a gente vai explorar aqui também a busca avançada por documentos, né? Na página inicial, quando vocês estiverem aqui em documentos, a busca avançada ela não está com o mesmo destaque que documentos e pesquisadores. Por quê? Essa busca avançada ela está associada à aba de documentos, de busca por documentos, tá? Quando vocês estiverem em pesquisadores, já é uma outra interface. Então, na busca avançada, vocês conseguem fazer buscas mais refinadas. Então, clicando ali, ele vai abrir essa parte. E, inclusive, ele já mostra um indicativo aqui dos campos, dos rótulos dos campos, né? Das tags, que são, basicamente, como que os metadados, né, foram inseridos dentro dessa base. Então, qual é o campo, qual o rótulo do campo do título, para autor. Então, aqui
ele já está dando todo como que a base está organizada internamente, tá? Então, aqui é uma dica da própria da base. E como é que a gente constrói aqui dentro, né? Existem algumas possibilidades da gente construir uma estratégia de busca dentro dessa base. A gente pode utilizar o formulário da própria base, que é esse construtor aqui, onde a gente vai... Eu vou mostrar em detalhes, ou então a gente pode colar uma estratégia montada previamente, né? Usando o construtor, ele até identifica como query, né? Query. É um grupo de termos representativos do núcleo. Aí a gente vai trabalhar os termos individualmente ou em grupo de termos. Vou mostrar isso para vocês, às vezes estou falando assim, mas quando a gente começar nos exemplos já vai ficar mais claro para vocês. Então, assim, a gente está aqui no formulário de busca avançada, e aí eu tenho a opção. Aqui é um exemplo de como a gente faz a partir do formulário da própria base. Então, nós temos aqui a possibilidade de selecionar o campo que a gente deseja realizar a busca para cada linha. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com grupos, né? Aí eu coloquei para um assunto, um tema de o uso da biologia computacional no diagnóstico de doenças genéticas. Aí é só uma demonstração de como a gente começa a montar uma estratégia a partir de um assunto, né? Eu coloco aqui o primeiro grupo, né, combinando com o operador OR para fazer a alternância, que pode ser um termo ou outro, a gente vai trabalhar a equivalência conceitual, né, usando o operador OR. E aí eu tenho que clicar em adicionar a busca. Ele vai jogar aqui para baixo, para essa parte aqui, tá? Vou mostrar para vocês. E aí desceu, ele já foi com o tópico, né, o campo tópico, para buscar todos esses termos que estão aqui dentro dos parênteses. Tá? E aí abre essa possibilidade aqui em cima para você fazer aplicar, né? Digitar novos termos ou combinações de termos e depois adicionar a busca também. Vocês podem notar que vai estar aqui como padrão o operador AND. Nesse caso, ele vai estar combinando um termo com outro ou um grupo com o outro, tá? Lembrando que essa interseção pode fazer uma restrição dos resultados. Por isso que é importante a gente trabalhar os termos relacionados. Quando a gente quer buscar um assunto, não ficar, não trabalhar apenas com uma palavra, né, para buscar aquele núcleo representativo do seu tema de interesse, porque é importante, eu mostrei nessa apresentação anterior, de métodos e técnicas de pesquisa na estratégia de busca, que é importante a gente olhar para o nosso tema e tentar desmembrar ele. Quais são os núcleos daquele tema? E aí, a partir desses núcleos, vocês montarem esses grupos com as relações de alternância para cada núcleo. Tá? E depois, assim que vocês traduzem a tua necessidade de informação para uma estratégia de busca para ser aplicada dentro de uma base de dados. Essa a lógica. Então, aqui é um exemplo de como eu combinei. Então, aqui tem o primeiro grupo, né, de biologia computacional, né, eu estou dando um comando para a base, que é para buscar em tópico, né, no campo tópico, que vai buscar no título, resumo, palavra-chave do autor e as Keywords Plus, e também diagnóstico no grupo, também no campo tópico, e combinado com doenças genéticas no campo tópico também. Tá? Eu fiz essas combinações aqui apenas para exemplificar, tá? Seria mais ou menos nesse tema aqui abaixo. E aí temos aqui um resultado. É claro que essa estratégia pode ser melhorada, a gente pode, trabalhando com outros termos, né, aumentar essa sensibilidade para tentar buscar um resultado maior, ou tirar algum aspecto, por exemplo, do diagnóstico, para ver o que aparece com biologia computacional, doenças genéticas, para ver, ou biologia computacional só com diagnóstico, e fazer um teste. Por quê? A montagem de uma estratégia dentro de uma base, a partir de um assunto, é um processo que vocês têm que ir fazendo testes, têm que ir vendo o que realmente vai atender vocês. Existem modelos que podem orientar a estruturação da estratégia como o modelo PICO, mas não necessariamente que vocês precisam
ficar sempre agarrado aos modelos. É importante vocês entenderem a necessidade de informação de vocês e explorarem esses núcleos representativos do seu tema ou da sua pergunta de pesquisa, tá? Aqui é como aparece, né, nos resultados. Ele dá aqui o total do que foi recuperado e a estratégia que foi aplicada. Mostra aqui algumas opções de analisar resultados, relatório de citações, criar alerta para essa busca. Estou até aqui antecipando algumas questões que a gente vai mostrar nos resultados, de forma mais detalhada, mas basicamente para vocês verem essa possibilidade, né? Que isso aqui foi um exemplo da busca a partir do formulário da busca avançada da própria base, tá? Não foi nem com a estratégia colada. Então, e também a seleção do campo, né? Que eu escolhi o campo tópico para cada grupo, né? Que vocês podem conferir aqui na estratégia que foi aplicada. E ele também poderia ser maior, até mesmo o resultado, se eu tivesse deixado em todos os campos, né? Que houve aqui. Vocês estão me escutando bem, gente? Me parece que deu uma falha aqui, acusou aqui para mim uma falha no áudio, mas acho que está tudo ok, né? Ok. Beleza. E aí eu até mostrei aqui, eu destaquei, que alguns termos eles vão aparecer no título e também no resumo, porque essa busca no campo tópico ela é mais ampla, né, nesse sentido. Ela não é exclusiva, eu quero que recupere apenas no título. Ela vai buscar no título, no resumo, nas palavras-chave do autor e nas keywords plus, que é uma forma de indexação da própria base. Então, a busca, ela fica ali salva temporariamente, né, a estratégia que foi aplicada nela, ela mostra aqui o resultado. Para que vocês tenham essa busca salva de forma permanente, é necessário que vocês estejam logados, tá? Tem como vocês fazerem um login na base, depois vou até mostrar essa parte também. E aí, tudo que vocês fizerem, né, qualquer navegação, qualquer busca aplicada, vocês podem salvar favoritos, criar ali o espaço personalizado de vocês e o histórico dessas buscas também ficam salvos, vão ser salvos também. E aí, o que acontece? Pode também, assim como eu mostrei, né, que a gente foi combinando ali e criando lá no construtor, para depois buscar, eu posso criar um grupo, né, de equivalência conceitual ali com o operador OR e buscar. E, posteriormente, fazer a combinação deles. Tá? Essa base também permite essa possibilidade. Então, aqui também tem o link para edição da estratégia, link para vocês copiar essa estratégia para depois voltar nela. Só que esse negócio de voltar nessa estratégia é um pouquinho complicado no sentido porque vocês precisam estar logados, né? Fazer todo aquele caminho ali do acesso identificado pela instituição para que isso funcione. Então, é melhor salvar realmente dentro do espaço personalizado de vocês. Estarem identificados e ter isso salvo de forma automática. Criar alerta, né? Se vocês gostaram muito da recuperação de resultados a partir de uma estratégia que vocês montaram, né, aplicaram na base, vocês podem criar um alerta para ela. Criando alerta cada vez que novos documentos forem inseridos, né, publicados nas revistas e que puderem ser recuperados a partir dessa estratégia, você pode ser sinalizado também por e-mail. Então, aqui é um outro exemplo, né, uma estratégia simples, né, se quisesse buscar interoperabilidade de sistema de informação, também apliquei ali como mostra. Mas qual a diferença nesse caso? É só para mostrar para vocês que eu selecionei o campo título, tanto para um termo quanto para o outro. Observem também que eu estou utilizando aspas para os termos compostos, para o termo composto, né, no caso, para buscar a expressão exata. Então, com essa estratégia bem simplesinha, a gente tem o resultado
E ele mostra ó, 123, né? Zeros de 123. Aqui em cima, esse aqui é o primeiro item. Ele mostra ó, tudo que vem dessa combinação feita, e eu indiquei que fosse no título, tá? Então, ele vai aparecer sempre no título. Outro exemplo aqui, por exemplo, se eu quisesse buscar análise da interação humano-computador para sistemas de recuperação da informação. Aí eu criei aqui uma estratégia também, para exemplificar, onde eu busquei interação humano-computador no título ou interação humano-máquina, né, para ser buscado no título, e combinei com o design para ser buscado no resumo, tá? Aí esse aqui é o total como ele aparece, olha, ele vai aparecer alguns dos termos. O primeiro ou o outro, né, desse primeiro grupo aqui, no título, conforme eu dei o comando para a base, e o outro, ele pode aparecer, vai aparecer no resumo, conforme eu indiquei, ó. Ele está aqui sinalizado para vocês. Aqui já é uma outra situação, né? A possibilidade da gente, quando a gente já tem conhecimento maior sobre a forma, né, de montar uma estratégia de busca, utilizando os recursos de cada base. Então, esse aqui é um exemplo já de uma estratégia previamente montada, né, para esse tema aqui, dados, pesquisa e saúde pública. Vamos supor que eu quisesse levantar dentro da Web of Science o que existe de publicações, né, que abordem esse tema, dados, pesquisa e saúde pública. Então, eu montei e apliquei aqui. Então, é sempre no campo, né, no formulário de busca avançada, nesse campo aqui que vocês devem colar. E também, nesse campo também é possível, dentro da busca avançada, selecionar aqui um intervalo de datas. Essa aqui é uma possibilidade que vocês já estão informando para a base previamente que vocês só desejam que sejam localizados itens dentro de um recorte temporal. Tá? Isso pode ser bom ou ruim, vai depender também da situação. Mas, de qualquer forma, vocês têm essa possibilidade de aplicar o filtro também posteriormente. Então, eu recuperei 832, né, registros com essa busca, só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade da gente colar também. E como a gente monta essa estratégia, né? No editor de texto comum, tá? Vocês podem observar aqui, ó, o TI, que é eu busquei todo esse primeiro grupo até aqui, antes do end, no campo título, e esse segundo grupo no campo tópico, né? Seguindo aqui a própria dica que a base dá dos rótulos desses campos, tá? E aí, como tem que ser construída aqui para essa base? A base, para montar assim, essa estratégia no editor de texto, você precisa colocar o rótulo do campo em caixa alta, né? O símbolo de igual, abrir parênteses e trabalhar ali os termos alternativos, né? As variações dos termos, vocabulário do termo extraído de um vocabulário controlado, sinônimos, tradução. Outra coisa que também que eu nem cheguei a comentar, como é uma base que tem materiais, publicações em inglês, é importante que vocês sempre elaborem a estratégia na língua inglesa, para vocês recuperarem, né, os resultados pertinentes. Então, isso aqui já falei. Né? O AND ele é sempre utilizado entre os grupos, tá? Para fazer a combinação entre os grupos. Então, a apresentação dos resultados. Ele sempre vai mostrar aqui no topo, né, o total, onde foi buscado, né, que a gente está aplicando dentro da coleção principal da Web of Science. Ele vai mostrar essa opção aqui de analisar resultados, relatório, criar alerta, como eu falei, e os filtros aqui nesse canto esquerdo aqui, é onde vocês podem, tem diversos filtros que vocês podem aplicar e refinar aí o resultado. Quando a gente clica ali em analisar resultados, ele vai mostrar vários gráficos, né, uma análise temática desses resultados, relatórios de citações
uma análise quantitativa, né, métrica. Você pode também salvar, receber as notificações, já tinha dito. E aí, como eu tenho acesso ao texto? Então, ele vai mostrar na parte ali onde aparecem os registros, né? De forma mais simplificada, né? O título, o autor, o ano, a revista, um resumo aqui, uma partezinha do resumo, e aqui embaixo também a possibilidade de acessar direto o texto. Então, para vocês acessarem diretamente o texto, vocês têm que clicar sempre nesse linkzinho aqui embaixo, né? Ao final do registro, de cada registro ali do artigo. Para você, se vocês clicarem no título, ele vai abrir uma outra janela com informações detalhadas dentro da própria base. Então, quando vocês clicarem aqui, texto integral gratuito da editora, ele vai te redirecionar para o site de onde esse artigo foi publicado originalmente, tá? Então, vocês podem também exportar os resultados, podem selecionar aqui nessa caixinha uma quantidade maior, né? Ele permite até 1.000 por vez para enviar por e-mail. Mas vocês podem aqui, clicando aqui em exportar, selecionar conforme a preferência de vocês, né? Identificar ali na leitura ali do título e do resumo, rapidamente alguns aqui de cara que me interessam. Aí seleciono alguns deles e cliquem em exportar. Vocês vão ver que essa exportação pode ser feita não só para o e-mail, mas também para gerenciadores de referência. E também para o gerenciador que é próprio da Clarivate, que é o EndNote. Tá? Então, essa exportação ela é imediata. Vocês podem fazer exportação para o EndNote online. Vou mostrar também para vocês. Aqui ao lado, né, no cantinho direito, a gente tem aqui alguns indicadores, né, citações feitas a esse artigo e referências também que constam dentro desse artigo. A base também aponta alguns artigos relacionados a cada item, tá? Clicando, então, no título, ele vai abrir dentro da base da Web of Science essas informações mais detalhadas, né? Onde aqui no topo a gente também tem outras opções aqui, né? Inclusive também de acesso ao texto completo. Aí a gente vai ter o título, os autores, né? Todos ali, todos os autores, né? Daquela publicação, identificadores dos autores, geralmente do autor principal, né? Os dados da revista, o resumo, e também aqui, no canto direito, a rede de citações. Essa base ela tem muito esse perfil, né, de apresentar uma rede de citações que foram indicadores métricos, né, tanto dos artigos quanto dos pesquisadores, dos autores. Então, clicando lá no texto integral, como eu falei, ele vai abrir o artigo no site do editor, né, original daquela publicação. Aqui também é um exemplo de como a gente faz o envio para o EndNote Online, né, como eu falei para vocês. Se vocês quiserem trabalhar com o EndNote, vocês têm que clicar. A mesma conta que vocês criarem para se registrar na Web of Science vai ser o mesmo e-mail e senha também para abrir o EndNote, tá? Então, assim, eles tentam facilitar dessa forma. E aí você selecionou os teus itens, clica em exportar e seleciona também o EndNote Online. Aí ele vai, se você não tiver se identificado ainda na base, ele vai abrir uma janela para você se identificar, tá? Aí você faz o login e ele já vai mandar direto lá para a tua biblioteca dentro do EndNote. Ou se vocês quiserem, se vocês não quiserem trabalhar com o EndNote, eu gosto mais de trabalhar com Zotero ou com Mendeley, vocês podem exportar no formato RIS e mandar também esse arquivo para o gerenciador de referência da preferência de vocês. Tá? Então, se vocês mandarem para o EndNote, vai aparecer assim a referência, né?
o registro, depois aqui dentro, ele fica com essa identificação aqui, esse ícone, fica aparecendo em. É o indicativo de que você já registrou, já enviou esse artigo para o teu espaço lá no EndNote, na tua biblioteca. Ah, mas aí como é que eu tenho acesso depois a esses registros que eu mandei para o EndNote? Vocês vêm aqui no canto superior da página, em produtos, dentro da própria base, né, da Web of Science, em produtos, e aí vocês vão descendo assim, vai estar aqui essa opção, EndNote. Clicando aqui, você vai poder abrir lá dentro. E aí, esses daqui foram exemplos, né, que eu criei para mostrar para vocês, da seleção daqueles 2 artigos aqui anteriores, esse aqui e o segundo, que eu mandei para cá para a gente poder visualizar, tá? Então, vamos lá para a busca por pesquisador. O que essa base apresenta de coisas interessantes sobre nessa opção, né? Nós temos, né, na página principal, essas 2 opções, por busca por documentos e por pesquisadores. Pesquisador, ele vai ter como padrão a busca por nome, né? A busca pelo nome do pesquisador. Mas se vocês clicarem numa setinha que tem aqui, seleção, vocês podem verificar que tem outras opções também, como o identificador único do autor, né? Que no caso seria o Research ID ou Work ID, ou o nome da organização também tem essa possibilidade de buscar por uma entidade institucional, né, uma organização, tá? Entidade coletiva, né, um autor, uma organização. Nesse caso, a organização ela é indicada em relação à afiliação dos pesquisadores, né, dos autores. Não é assim, vamos supor, é o ERJ que publicou uma publicação institucional como um manual, uma deliberação, não seria esse o caso, seriam artigos de pesquisadores que em algum momento tiveram a instituição vinculada ali naquela publicação, tá? Então, aqui uma curiosidade, né, caso vocês ainda não conheçam, tem aqui também links que eu deixei já para vocês acessarem, quando vocês clicarem aqui nesses ícones. O que seria, então, o identificador único do autor? O identificador único é como se fosse, assim, o CPF do autor. E ele é muito importante. Ele é importante para... deixa eu só beber uma aguinha aqui, um instantinho. Ele é muito importante, gente, na recuperação de artigos, né, de publicações, também para atribuição correta, né, da autoria, porque às vezes tem nomes que são muito parecidos. Então, para evitar homônimos, né, essa confusão de nomes muito parecidos, e também facilitar aí a geração de métricas, a gente sabe que no meio científico, a questão dos indicadores, né, métricos é muito importante, inclusive até mesmo para a avaliação dos pesquisadores, por vezes até para receber um financiamento de uma agência de fomento, vai ser avaliado qual o perfil, né, de produção daquele pesquisador, o impacto dele. Então, assim, essa parte mesmo de identificação é muito importante. Da própria base, trabalha com o Publons, que, no caso, é um site que eles facilitam ali você fazer toda uma organização, né, das tuas produções, contribuições, colaborações, você consegue organizar. No caso, dessa base aqui, da Web of Science. Mas, né, do fornecedor da Clarivate. O áudio sem áudio. Eu acho que agora foi. Oi, gente, voltou o áudio? Pessoal, o áudio voltou? Áudio ok agora. Beleza. Obrigada. Então, aqui eu fiz um teste, né, com o nome da professora Catarina.
o que que a base indica? Que a gente sempre busque pelo último sobrenome, né, nesse primeiro campo aqui, e nesse segundo, ao lado direito, a gente coloque o primeiro nome, né, prenome, que a gente chama de prenome, e a inicial do nome do meio, do sobrenome do meio. Ele já logo aponta algumas opções, a base já vai mostrando algumas opções de nomes já cadastrados na base, né, que podem ser né, da pessoa que a gente está querendo buscar. Aí a gente seleciona ali, eu estou mostrando aqui como que eu selecionei, e aí ele vai mostrar algumas informações, né, várias informações, eu só destaquei aqui algumas delas, tá, porque seria muita coisa para mostrar. Variações do nome, os dados de afiliação institucional, os assuntos, os textos recuperados daquele pesquisador, né, do autor que a gente está pesquisando, eles aparecem na parte inferior, tá, da página. Temos aqui as métricas, temos aqui a opção também de clicar e fazer, explorar mais essa parte das métricas, o impacto do autor, né, de todas as publicações. Também a gente pode criar, eu acho muito interessante, vamos supor que na pesquisa de vocês identificaram que determinado autor é fundamental naquela área, né, naquele assunto que vocês estão abordando no TCC ou na dissertação, ou no artigo, né? Então, uma pesquisa ali que vocês estão desenvolvendo com o professor, e vocês têm alguns pesquisadores que são referências. Vocês podem pesquisar pelo nome deles e criar um alerta. Então, cada vez que aquele pesquisador, né, pesquisadores vivos, lógico, que estão ainda ativos, aquele pesquisador lançar um novo artigo, né, que seja em uma publicação indexada aqui dentro da Web of Science, vocês vão poder receber essa notificação no e-mail de vocês, tá? Então, é um recurso bem interessante. Essas métricas aqui, índice H, por exemplo, é uma métrica relacionada ao autor. Nós temos outras métricas que são relacionadas aos artigos, acho que é o fator de impacto, coisa assim. Depois eu posso até mandar para vocês algum material, né, relacionado a essa parte de métricas, tá? Então, aqui é interessante a gente observar que existem aqui alguns recursos específicos para quem é autor. Então, vamos supor que eu fui lá, entrei, fiz a pesquisa pelo meu nome, e meu nome está lá como autora, mas ele está muito assim. Em um artigo ele aparece de um jeito, em outro artigo ele aparece de outro. Eu posso entrar em contato aqui, ó, submeter correção para padronizar o meu nome, para fazer alguns ajustes ali no meu cargo, na minha instituição. E isso fica padronizado, facilita depois a recuperação dentro da base, tá? Então, a busca por organização, como ela é feita? Se vocês selecionarem, clicando aqui nessa setinha, né? Vocês podem selecionar a organização e aí vai aparecer assim, mostrar as publicações recentes, ou dos últimos 5 anos, ou todas as publicações. E quando vocês forem digitar aqui o nome da organização, tem que ser por extenso. Então, eu fiz aqui uma busca pela UERJ, né? Coloquei Universidade do Estado do Rio de Janeiro e marquei lá todos os registros. Então, ele mostrou 17.868 registros associados ao UERJ. Então, tem diversos autores aqui que, em algum momento, eles têm publicações que aparece o nome da UERJ, tá? Então, por isso que eles foram identificados. Registros de autores correspondentes. Então, os resultados dessa pesquisa, para mostrar aqui dentro, precisa ser de autores correspondentes. E nós temos aqui a possibilidade, né, de filtrar, porque ela pode mostrar também variações, né? A UERJ pode não ser a instituição principal. Vamos supor, eu quero filtrar
Aí você tem aqui a possibilidade de selecionar aqui a organização, especificamente a UERJ, já reduz um pouco a quantidade de itens, né? O anterior era 17 mil e pouco, já caiu para 14.568. Alterar também a ordem de apresentação desses resultados, né? Ao invés de ser por relevância, eu quero dos mais recentes, eu quero mais antigo também, tá? Aqui a parte mesmo de cadastro no site. É muito simples, né? Quando vocês entrarem aqui na base, na parte de cima vai estar sempre assim, registre-se ou faça o login. Se vocês ainda não tiverem, podem fazer o registro, né? Se vocês tiverem um e-mail institucional, é até melhor, tá? Vocês podem salvar, então, direto no EndNote Online, como mostrei, ter o histórico de busca e salvos, criar alertas, né? Fazer as configurações de vocês personalizadas, e integrar também com o Publons. Publons, que é um site mantido pela Clarivate, né? Que facilita aí a vida dos autores, né? De modo geral. Aqui eu deixei uma playlist de como utilizar, né, melhor essa ferramenta também, que é associada a essa base de dados. Tá? Essa apresentação é da própria Clarivate, tá? Também tem aqui um tutorial, tá? De como, se vocês tiverem dúvida nessa parte mesmo de criar uma conta, é um vídeo mostrando aqui o que você tem de possibilidades a partir do cadastro. Estou deixando aqui também uma playlist do uso do EndNote, tá? Essa playlist vai mostrando passo a passo da utilização do EndNote como ferramenta gratuita, tá? Na versão online, da biblioteca lá do Hospital do Fundão. E aqui é a interface, né, do EndNote na versão online. Vocês podem encontrar, armazenar, compartilhar, né, criar plugins. Tem várias possibilidades de vocês explorarem aí essa ferramenta e facilitar a vida de vocês. Nossas referências, né, nossos créditos aqui. Vamos citar essa apresentação. Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente, e já até está batendo aqui o horário final. Mas se vocês quiserem, eu mostro bem rapidinho, só pelo menos para a gente abrir aqui no portal. Olha, deixa eu... Como é que está aqui a... Vou mostrar aqui para vocês. Dentro do portal de periódicos da CAPES, né, essa identificação UERJ, aqui em acervo, bases de coleções, aí vocês vão precisar digitar o nome aqui da base, ó, clicar em enviar, clicar em cima da base, a coleção principal, aí vai redirecionar para o site da base, ó. Aqui aquela interface que eu já tinha mostrado para vocês. Tá até aqui uma dica aqui do que eu já tinha feito, ó. Vou explorar bem rapidamente. Por exemplo, resultados a partir de serviços farmacêuticos. Aí aqui ele já mostra, ó, o que já consta aqui no EndNote, porque eu estou logado, ó. Eu estou logado, tá aqui meu nome. Ó, produtos, aqui o EndNote, para poder me remeter para o EndNote. Aqui os filtros, ó. Filtros por tipo de artigo de revisão, artigos em acesso aberto, filtros por data, né, por ano da publicação, autor, tá? Tem idiomas, mas idioma não vai ter, apesar de ter aqui outras opções, é porque o que acontece? Dentro da base, ela vai estar sempre o título e o resumo em inglês. Mas pode ser que a publicação original tenha sido em outro idioma, diferente da língua inglesa. Entenderam? Por isso que aqui tem essas possibilidades aqui, ó. Tem artigo em português, tem em alemão, tem em espanhol, no japonês, tá? Então, vamos supor, vocês localizaram alguns artigos aqui dentro da base, mas vocês podem, talvez até na publicação original, lê-los em português. Então, tem filtros aqui. E assim, quando a gente consegue recuperar resultados dentro dessa base, é assim, é uma garantia de que a gente está localizando referências
válidas, confiáveis, né? Que passaram por um processo de revisão por pares, né? Então, é bem recomendável. E assim, ele te dá aqui a possibilidade de copiar o link para esses resultados, para depois vocês voltarem nele. Aqui clicando, é aquela parte que explora aqui os dados da base. Tá? Tem muitas informações, gente. O que eu deixo aqui para vocês, ó, as referências citadas, vocês podem navegar até pelas próprias referências que foram citadas no trabalho, né? Naquele artigo especificamente. Tem muita coisa. Eu sugiro que vocês explorem, que vocês, né? É com a utilização mesmo que vão surgindo as dúvidas. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também entrar em contato, ó, explorar, mandar por e-mail, mandar para o EndNote Online, no formato RIS para um outro gerenciador de referência, criar alerta de citação, tá? Ó, eu quero acessar o texto na íntegra, ó, mandou, esse caso aqui é um artigo que está lá dentro em inglês, mas ele é uma publicação de uma revista, a Revista de Saúde Pública, que é aqui do Brasil, tá? Mas não é o caso sempre, né? Muitos trabalhos são de publicações estrangeiras, né? Porque nesse exemplo aqui, especificamente, foi esse o caso. Então, eu vou aplicar também, fazer um exemplo da busca avançada para mostrar para vocês aquela parte. Bem rapidinho, tá, gente? Deixa eu abrir aqui um outro arquivo. Por exemplo, aqui, aí, ó, eu venho, adiciono. Ah, não, primeiro eu tenho que limpar. Limpar porque já tinha uma coisa ali. Então, é sempre importante vocês observarem isso, né? Na busca avançada, pode ser, conforme a navegação, já apareça ali alguma coisa. Então, é importante limpar. Aí tem que adicionar esse grupo. Aqui eu até deixei em todos os campos, mas na experiência, no exemplo que eu mostrei lá na apresentação, ele está em busca no campo tópico. Aí eu vou deixar aqui, ó, seleciono aqui o campo, ó, adicionar. Então, aí ele já faz a combinação, tá vendo? Desse primeiro grupo, aí eu vou combinar com esse segundo. Aí eu já mudei o campo para esse segundo bloco, né? E a outra parte das doenças genéticas, por exemplo, eu venho e colo aqui. Isso aqui eu tô colando porque, assim, é um exemplo que eu já tinha montado previamente para mostrar para vocês. Mas nesse caso aqui, quando a gente está utilizando o formulário, a gente está digitando, tá? Então, é importante vocês lembrarem dessa possibilidade de usar aspas, né, para recuperar a expressão exata, fazer as combinações com o operador OR, né, de termos com equivalência conceitual. Aí vem, adiciono aqui também. Aí eu vou pesquisar. Até aumentou um pouquinho, porque nesse primeiro grupo eu botei todos os campos, né? Então, aqui, os resultados, tá? Aqui eu consigo mexer também na estratégia. Eu posso criar um alerta para essa estratégia. E a forma também que eu considero mais simples, né, devido ao conhecimento já que eu tenho para montar uma estratégia com os rótulos de campo, para base e tal. Mas é possível também, vem aqui pesquisa avançada para voltar. Aí tá vendo que ele deixa aqui salvo? E aqui, ó, o histórico de tudo que foi feito na minha navegação, porque eu estou logada. Então, isso aqui é uma coisa também interessante, importante para vocês observarem. Eu poderia fazer uma combinação, adicionar a busca, algumas coisas daqui. Vamos supor, eu poderia adicionar esse grupo aqui, ó, serviços farmacêuticos, com qualquer outro grupo que eu tivesse feito já uma busca. Eu posso fazer a busca por parte. Não sei se vocês compreenderam isso que eu estou tentando dizer. Esse primeiro grupo eu posso criar aqui e, ao invés, aí eu adiciono a busca e clico em pesquisar, antes de fazer as combinações aqui dentro. Aí, posteriormente, eu vou combinando eles aqui. Por quê? Qual é a diferença disso? É porque se vocês buscarem em partes, você já tem o total
para cada grupo, já apontado pela base. E aí, se vocês precisarem voltar nessa busca, nesse resultado parcial, né, de determinado grupo do teu núcleo de termos ali representativos do seu tema, você consegue, né? Às vezes, só esse primeiro grupo aqui de biologia computacional me deu um total dele sozinho. Vou até limpar aqui e vou fazer essa experiência para mostrar para você. Olha, só essa parte, ele vai me dar um total. Ó, aí eu adiciono e boto aqui, pesquisar. Aí, volto aqui, pesquisa avançada. Aí ele vai estar aqui registrado, ó, foi esse 7. Olha aqui o total, com essa busca aqui. 68.762. Foi quando eu combino com todos aqueles grupos que o resultado vai diminuindo. Vocês podem observar aí também aquela questão do operador end quando a gente está fazendo essa interseção, né? Montando a estratégia, como ele faz vai restringindo, né, a quantidade de itens recuperados, né, para tornar essa busca mais precisa para a tua necessidade de informação. Mas tem que ser utilizado, né, de forma adequada também, para não limitar e vocês perderem materiais importantes para vocês. Então, tem que haver um equilíbrio. E esse equilíbrio, a gente sempre orienta que seja também uma combinação desses termos sinônimos, variantes, termo controlado, termo livre, tá? Então, se eu quisesse depois combinar, ó, aí agora eu venho. Eu não vou me estender muito aqui, não, para a gente não prolongar demais. Eu vou mostrar aqui para vocês também, ó, essa parte, né, do EndNote, como é que vem. Depois que eu cliquei lá em algumas opções. Ó. Aqui, que eu já tinha. Vocês conseguem depois tirar, duplicar. Tem várias possibilidades aqui, tá, gente? Deixa eu ver outra coisa aqui. Eu vou mostrar com a estratégia colada, como a gente faz. Eu estava mostrando para vocês a combinação aqui no formulário da busca avançada. Mas quando vocês têm já essa busca montada anteriormente, vocês podem vir aqui direto, colar e pesquisar. Aqui o resultado. Esses aqui que estão com esse símbolo é porque eles já foram salvos dentro do meu perfil como favoritos, tá? Diferente do EndNote. Se eu quiser mandar para o EndNote, eu venho aqui e clico no EndNote. Ó, exportar. Aí ele já até está aparecendo aqui para mim, ó, que esses dois já estão com aquele íconezinho que eu mostrei para vocês. Então, gente, tentei aqui mostrar para vocês os principais recursos. Não, eu vou mostrar ainda. Vou mostrar ainda a parte dos pesquisadores, que é importante. E é bem interessante. Vou até trabalhar aqui com outro exemplo. Ó, Roca, atriz, R. Deixa eu voltar lá. Deu alguma coisa. Pesquisar nome. Até porque está em português. Pesquisou. Não, é porque estou botando errado aqui. É Roku. Então, aqui, por exemplo, essa aqui, essa pesquisadora, eu tinha achado quando eu fiz a busca pela UERJ. E ela está entre umas principais, que tem mais publicações, né, associadas aqui dentro da base. Olha, tem até um troféuzinho. E eu vou abrir para vocês. Tem outras coisas que eu ainda vou mostrar, além dessa parte aqui dos pesquisadores, se vocês quiserem, bem rapidinho aqui. Olha aqui, a parte aqui das métricas. Vou botar em português para facilitar a visualização de vocês. Aqui aquela parte onde o pesquisador pode fazer as correções dele, alterar, né? Aqui a criação do alerta para a publicação do pesquisador. Ela se identifica aqui como uma pesquisadora associada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas aqui dentro tem a UERJ também. Eu vou mostrar para vocês. Eu dei um Ctrl F. Universidade
no estado do Rio de Janeiro. Aqui aparece a UERJ também, como uma das instituições, organizações publicadas. Ela já publicou também, em alguma publicação dela, ela estava com uma afiliação da UERJ. Então, aqui, ó, é o identificador do autor, esse aqui que é, no caso dela, é o CID, né? E aqui, aquela parte mesmo, ver relatório, olha, o índice H dela é 90, é altão. Ó, quantidade de publicações, 975. Ó, artigos que fizeram citação aos trabalhos dela aqui, 23.871. Gente, é muita coisa. 83 é o soma do número de citações de patentes que ela já fez e aqui de patentes que fizeram citação aos trabalhos dela. Aqui é a relação dos trabalhos dessa autora, por exemplo, tá? Aqui, quando a gente clica aqui, vai abrir o mapa, que é dinâmico, né, com vários indicadores aqui dessa autora, das publicações dessa autora. E aí, querendo criar alerta, vocês podem criar um alerta para receber, né, as atualizações. É bem interessante isso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês também a parte da pesquisa institucional. Organização. O ERJ, tá vendo? Ela já aparece aqui a possibilidade. Todas, 5 anos. Vou botar aqui 5 publicações em 5 anos. É um pouquinho lento aqui. Aí aparece aqui os pesquisadores. Aqui ele mostra os mais citados, né? Aí clicando no autor vai abrir aquela parte mesmo dos dados do autor. Mas o que eu queria mostrar para vocês é... Deixa eu voltar aqui na página principal e dentro aqui mesmo dessa busca simples, mostrar que existe a possibilidade aqui de uma análise dos resultados aqui, analisar resultados. Dessa estratégia, ela aparece assim, ó, análise temática, ó, farmacologia, né, saúde pública. Então, assim, dá para fazer várias coisas, vários gráficos, né, que você pode gerar, fazer análises a partir da Web of Science. Analisar o relatório de citações também do total dessa busca aplicada, tá? E ter uma noção aqui por ano, né? Então é isso, gente. Não vou, a gente já passou bastante aqui um pouquinho da hora. Eu agradeço muito a atenção, a presença de vocês e me coloco à disposição, né, conforme vocês forem utilizando a base, para tirar, né, qualquer dúvida que vocês venham a ter. E convido vocês a participarem dos próximos treinamentos. E também eu peço a gentileza, né, a colaboração de vocês na avaliação também dessa apresentação. E é isso. Muito obrigada. Joyce, que não confessa emitir certificado. Ah, sim. É muito importante isso que o André está colocando, que é da confirmação de vocês aí dos nomes, porque a gente só vai mandar o certificado e o link também da gravação e da apresentação de quem se identificou aqui, tá? No chat com o nome, indicando aqui a presença, porque senão a gente vai estar mandando material para todo mundo que se inscreveu e nem todo mundo compareceu, né? Se vocês puderem, quem estiver faltando aí. No caso, encaminhe também o curso. Tá. Mas, assim, de qualquer forma, André, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar e aí, qualquer coisa, a pessoa manda para o nosso e-mail. Pode deixar o nosso e-mail aí, porque também já está avançando bastante a hora. Seria uma coisa rápida, né? Mas o e-mail eu já se a pessoa saiu para ir ao banheiro. Chat, o e-mail já foi durante a apresentação. Tá bom. Então é isso, gente. A gente está encerrando. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite.